O futuro do Supremo Tribunal Federal agora em destaque porque Bruno Dantas, um dos favoritos para assumir a vaga de Rosa Weber no STF, ele realizou um evento de lançamento do seu livro que reuniu vários políticos e ministros em Brasília. A presença de parlamentares da oposição e também da base aliada do governo foi vista como uma demonstração de força política do presidente do Tribunal de Contas da União, TCU. Dantas foi elogiado por Gilmar Mendes, que o classificou como um dos nomes de maior qualificação da área jurídica no Brasil, além do ex-ministro Aires Brito, que viu com bons olhos a possível indicação. Além de Bruno Dantas, o chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, também é cotado para a cadeira de ministro. A gente trouxe essa informação também nos últimos dias. Nos bastidores, Lula vem dizendo que quer na corte alguém com quem possa ter liberdade, vou abrir aspas, para trocar umas ideias. Fecho aspas. Vamos começar essa rodada com José Maria Trindade. Zé, tratávamos das possibilidades e também do que Lula deve fazer em relação a essas indicações. Lá atrás tratávamos da possibilidade de ele indicar uma mulher. Você até mencionou, essa mulher seria oriunda da magistratura. Depois esses dois nomes ganharam força. Jorge Messias, da AGU, e também Bruno Dantas, do TCU. Parece que Bruno Dantas, de acordo com as informações de bastidores, está alguns passos à frente, né? Olha, esta indicação do presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal virou o grande debate de bastidores aqui, as conversas. Todo lugar que você vai, no Congresso Nacional, todo mundo, e aí, o que você acha? E aí a resposta é sempre a mesma, né? De que Lula não está falando sobre isso. Agora, existem essas modificações, essas mudanças e essas articulações. Ontem houve dois lançamentos aqui de livros muito importantes. Um da Diana Fernandes, uma jornalista que é muito importante aqui no conceito de Brasília, Diana Fernandes, que escreveu O que vi dos presidentes. Lembrando a Cristiana Lobo, uma jornalista, uma cronista política muito importante que morreu há pouco tempo, há 2 anos. E lá estavam as autoridades. A gente pôde ver, eu fui nos dois lançamentos, né? Mas o lançamento do livro do Bruno na Biblioteca do Senado encheu a República inteira, estava lá. Supremo Tribunal Federal em peso, políticos, líderes de esquerda, de direita, e se impressionou. E virou o comentário do momento. Todo mundo falando, nossa senhora, veja aqui como está a força do rapaz. O Bruno é novo, né? Ele era assessor do Senado Federal, na gestão Renan Calheiros, foi para o Tribunal de Contas da União, porque o Renan indicou o Giargelo, um ex-senador que já está preso. Aí o Tribunal de Contas da União chegou para dizer, nós não daremos posse a ele. E aí houve uma saída negociada e indicaram o Bruno, que é um grande técnico, uma pessoa que realmente tem conhecimento jurídico e que faz uma relação muito boa. O Bruno é muito articulado, tanto na área jurídica quanto na área política. Então, unindo esses dois lados, da área política e da área jurídica, é que faz do nome dele ser forte. Mas não nos esqueçamos de que Lula continua com a pressão muito forte para indicar uma mulher para o Supremo Tribunal Federal. Então, esta é a mexida no tabuleiro do xadrez do momento. Todos lembram para o Lula, olha, Supremo não pode ser analisado com a pauta imediata, porque isso passa. E eles vão longe, o Bruno é muito novo, vai longe no Supremo. Precisa analisar a trajetória e a tendência das decisões futuras, né? É esse o grande debate mesmo. A Janja, Zé. Vai lá, Beraldo, pode falar. A Janja está fazendo uma pressão muito grande ali para que seja uma mulher. Para ser ela indicada, não? Você acha que ela não tem chance? Não. Olha só. Dantas, eu sei que você vai trazer, o Dantas vai trazer informação de bastidor, inclusive, a respeito dessas indicações. Dantas, só esclarece para o nosso público, você não tem nenhum tipo de parentesco com o Bruno Dantas, né? Não? Não sei. Não sei também, agora eu não sei. Se ele virar ministro, olha só, não tem nenhum parentesco com o Bruno Dantas, o conheço o seu trabalho, considero o Bruno Dantas um ministro muito versátil. Por que ele é versátil? Porque quando a Lava Jato estava no auge, ele foi autor de um dos votos que puniu as empreiteiras, aquele voto que impediu, inclusive, que elas contratassem com o governo.
rompendo esses contratos, recomendando o rompimento desses contratos. É preciso que se diga isso, por quê? Porque o PT tem uma narrativa de que a Lava Jato é que mandou, que acabou com os contratos, com a Petrobras, etc. e tal, só que a Lava Jato nunca teve competência, e aí eu estou falando da 13ª Vara Federal em Curitiba, nunca teve competência para mandar o governo romper qualquer tipo de contrato. Quem tem essa competência é o próprio governo, a Petrobras e o TCU, que tem a competência e a atribuição de investigar os contratos, e o que o fez, identificou uma série de irregularidades e recomendou a sua rescisão, o que foi feito, inclusive, ainda na gestão Dilma Rousseff. Então, se alguém tem responsabilidade sobre o rompimento dos contratos, a paralisação das obras, essa pessoa é Dilma Rousseff. Olha só como é que as coisas são efetivamente na prática. É só pesquisar, estudar e identificar realmente os fatos. Por que eu chamo o Bruno Dantas de um ministro versátil? Porque ele é o mesmo que, recentemente, com a Lava Jato lá em queda, ele virou a mesa e falou: não, trago as empreiteiras aqui, vamos renegociar, elas têm que recontratar com o governo. A vida segue. E vamos punir lá o Sérgio Moro com aquele contrato privado dele lá no Alvarez e Marçal. Então, assim, essa indicação do Bruno Dantas está aí. Ela acolhe uma expectativa de muita gente da República, como escreveu o Noblar, meia República, tem até um pouco mais, acho que 70% da República que importa, de quem realmente tem poder em Brasília, estava ontem no lançamento do livro do Bruno Dantas. Então, o Bruno Dantas, como eu disse ontem, ele é favoritíssimo. A indicação dele depende de uma equação um pouquinho mais ampla. Quem será o indicado para a PGR? Por quê? Porque o Gilmar Mendes, que é o apoiador aqui hoje principal do Bruno Dantas, ele também é apoiador do Gonê para a PGR. Então, ele, obviamente que o Lula, se o Lula escolher o Gonê, ele vai pressionar, quer dizer, ele vai perder aí a prerrogativa talvez da indicação do Bruno Dantas, ou o Lula vai poder dizer: não, eu indiquei o Gonê, agora eu vou ter de indicar outra pessoa, de repente o Jorge Messias ou uma mulher. No caso da mulher, ontem ele aliviou essa pressão, indicando a Daniela Teixeira para o STJ, indicando inclusive uma advogada que é uma das fundadoras do Grupo Prerrogativas, que é um grande grupo apoiador, né, de toda a tese antilavajatista aí, sustentada pelo Lula, pelo Zanin e por toda essa turma. Então, essa equação, vamos ver. Agora, que o Bruno Dantas tem poder, que o Bruno Dantas é articulado, como bem mencionou o Zé, isso ele é. Pois é, Bruno Dantas, o favorito, pelo menos segundo as informações de bastidores, informação confirmada pelo Cláudio Dantas, que não é parente do Bruno Dantas. Agora, Mota, como bem disse o Cláudio Dantas, o Bruno circula muito bem em Brasília, tem conexões com o Legislativo, com o Judiciário, seria o nome preferido de Gilmar Mendes, Dias Toffoli, é muito próximo, inclusive, do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Agora, muitos no PT não querem que o presidente Lula repita o que foi feito com Cristiano Zanin, indicar um jurista, uma figura que tenha traços e características de um conservador. Quando eles usam a palavra conservador, eles estão fazendo um elogio enorme aos conservadores, porque o que eles querem dizer é uma pessoa com bom senso, com noção da responsabilidade que tem e com conhecimento jurídico suficientemente robusto para saber tomar as decisões que se espera de uma pessoa naquela posição. Evidentemente, não é isso que o PT quer. O PT está pegando uma daquelas ideias da cestinha, dessa coisa da política de identidade. É um conceito totalmente equivocado, é um conceito que diz que você só pode tomar decisões que são justas com as mulheres se você for mulher. Então, se você indicar um homem, o homem não vai tomar decisões adequadas para as mulheres. Você poderia pensar, torcer esse pensamento pelo avesso, mas se você indicar uma mulher, ela não vai saber tomar decisões que afetem os homens. É um raciocínio tacanho que não tem pé nem cabeça. Evidentemente, não é isso que deve indicar, que deve guiar uma indicação para um posto na Suprema Corte. O que deve ser considerado é a capacidade do indivíduo, o saber jurídico, o bom senso, e tudo isso junto considerado
o resultado só pode ser bom.